Sejam bem-vindos, estamos no nosso shiur, na nossa aula sobre a reza do Shabbat. Estamos no Kabbalat Shabbat, que é a reza que recitamos na sexta-feira, na entrada do Shabbat, para recepcioná-lo. Agora estamos na página 151, no Sidur Teilat Hashem, um Sidur comumente usado nos Batei Chabad, e vamos analisar primeiro o Salmo Mizmor Shir Yom HaShabbat, o Salmo de número 92. Ele é o sétimo salmo do Kabbalat Shabbat, já analisamos os outros 6, e ele representa o próprio dia do Shabbat. Cada salmo é um dia da semana, e este é especial para o Shabbat. Tem algumas opiniões que dizem que é nesse momento que a pessoa recebe o Shabbat. Geralmente, o Kabbalat Shabbat deve ser rezado ainda antes do horário do dia sagrado, para poder aumentar de santidade para os dias da semana. Então, já vimos que alguns dizem que é no Lechadodi, outros dizem que é no Kadish, que veremos mais para frente, e outros falam que é neste salmo. Esse salmo, na época que o templo sagrado existia, ele era recitado no dia de Shabbat pelos leviim, os levitas, que tocavam música durante o serviço sagrado. É interessante que, embora o salmo inicie com as palavras do Shabbat, um salmo, uma canção para o dia de Shabbat, é só isso que fala do próprio dia sagrado. O resto ele fala principalmente da punição que recairá sobre os pecadores e a recompensa dos tzadikim, dos justos que fazem a vontade divina. Por que isso? Qual é a relação com o dia do Shabbat? A verdade é que essas punições e recompensas vão acontecer quando o Mashiach chegar. Quando o Mashiach chegar e o mundo vai ser completo, então para que todos possam aproveitar da santidade que vai existir, então os pecadores eles vão passar por uma punição que vai limpar todos os pecados, e aí eles também poderão aproveitar. Então a realidade é que o Salmo fala sobre a vinda do Mashiach, que seja brevemente em nossos dias, e por conta disso a gente recita no Shabbat. Por quê? Porque a época de Mashiach também é chamada de Yom Shekolo Shabbat. Um dia que será inteiro Shabbat, quer dizer uma época, a época de Mashiach será uma época sabática, uma época de espiritualidade, de descanso, de todo tipo de tribulação, assim como é o dia do Shabbat. Claro que a gente vai poder usar carro e toda a tecnologia não é exatamente como o Shabbat de hoje, mas representa então uma paz serena como temos no dia do Shabbat. É interessante a gente analisar um pouquinho alguns versículos deste salmo. Por exemplo, Leagid baboker chasdecha vemunatcha balelot. Eu vou proclamar pela manhã tua bondade e tua fidelidade pelas noites. No microcosmo, é a vida da pessoa. De dia, Deus faz bondade com ela, de dar sua alma de volta. É o que falamos no Modéani, aquela primeira frase que recitamos logo ao acordar. E de noite, nós temos a fé. Vemunatecha balelot, a tua fé pelas noites, quer dizer, a fé que nós sabemos que Deus, ele tomou nossa alma para recarregar ela, para cuidar dela, e de manhã ele vai retornar ela para o nosso corpo. No macrocosmo, isso seria a época que estamos vivendo. Quando havia uma época de milagres e revelações divinas, isso é o dia, é a bondade de Deus revelada. Você vê Deus te recompensando pelas ações que você faz. Você vê a divindade trabalhando o mundo. Noite é a galuta, é o exílio, onde estamos agora, que é quando não vemos nada, não sentimos nada. É muito difícil sentir hoje em dia a espiritualidade. Isso é a emuná, a fé que temos à noite, de saber que, apesar de que não vemos, não podemos perceber divindade tão facilmente, nós temos fé de que ela existe. E logo depois, no versículo seguinte, diz: Alei Asor Valei Navel, Alei Gayon Bechinor, acompanhado de um decadório e de uma lira. Na época do templo sagrado, a harpa usada tinha 7 cordas. 7 representa o número da natureza natural, é assim que o mundo foi criado pelo número 7, 7 dias da semana. 8 representa acima da natureza. 8 cordas terão as harpas no começo da vinda do Mashiach. E na segunda fase, depois da ressurreição dos mortos, depois quando o mundo vai se comportar de uma forma milagrosa e constante, a harpa terá 10 cordas. Então, novamente, vemos uma indicação falando da vinda futura do Mashiach, que seja brevemente em nossos dias.
Lá no final tem um versículo que eu gosto muito, Tzadik katamar ifrach keres balavonon isge. O justo florescerá como uma tamareira, crescerá como um cedro no Líbano. Eu costumo falar Tzadik batamar. Claro, não vou trocar a letra na hora da reza, mas como minha esposa chama Tamar, um Tzadik vai florescer, da Tamar são meus filhos. Mas Tzadik katamar ifrach, o justo florescerá como uma tamareira, por quê? Porque a tamareira tem muitos frutos. Assim também o justo, com as suas boas ações, ele influencia os outros, ele espalha a luz para todo mundo. Então é uma profecia, é uma promessa para os justos que as suas boas ações vão se frutificar. E ele diz também, crescerá como um cedro no Líbano. O cedro é uma árvore alta, muito forte e reta. A tamareira também é alta, mas ela se curva por conta dos seus frutos. O cedro não tem frutos nenhum, mas ele é alto e forte. Então, tzadik, simultaneamente, ele vai ter muitos frutos como a tamareira, mas ele vai crescer como o cedro, quer dizer, ele vai crescer sempre firme, nada vai conseguir abalar ele, nem tudo o que ele causa, o que ele faz. Neste momento, em algumas comunidades se recitam Bameh Madlikin. Bameh Madlikin é o segundo capítulo do tratado da Mishnah de Shabbat. Talmud tem um tratado que fala só sobre o dia sagrado do Shabbat, ele tem 24 capítulos, e muitos recitam, Chabad não, mas muitos têm esse belo costume de recitar o segundo capítulo completo da Mishnah Bameh Madlikin. Por que isso? Então, aqueles que recitam neste momento estão recitando porque esse capítulo fala sobre acender as velas do Shabbat. Como é costume recitar antes ainda do Shabbat, receber o Shabbat antes. Então a pessoa está rezando e ele lê Bameh Madlikin, como que se acendem as velas do Shabbat, etc., com que tipo de óleo ou de azeite. E aí ele vai lembrar, peraí, será que na minha casa já acenderam as velas? Será que falta alguma coisa? Quer dizer, dá um último lembrete para ele se ele precisa preparar alguma coisa para o Shabbat. Outros costumam recitar no final da reza. Por quê? Muitas pessoas chegam tarde na sinagoga. É normal. E antigamente, em alguns lugares hoje em dia também, é muito perigoso a pessoa andar sozinho na rua tarde da noite. Então imaginem vocês, todo mundo foi rezar. O Kabbalat Shabbat, o Arvita, a reza da noite. Acabaram, vão para casa. E o retardatário, ele fica mais um tempinho lá, rezando sozinho. E depois ele corre perigo para voltar para sua casa. Então, determinaram que se recita esse capítulo, Bameh Madlikin, no final da reza, para dar tempo do retardatário alcançar todo mundo e todos saírem juntos da sinagoga. Agora tem um outro detalhe de por que justamente o Bameh Madlikin é recitado. Existe uma seita chamada de Caraítas. São antigos, até hoje existem em Israel, tem uma comunidade de aproximadamente 28 mil pessoas. E os Caraítas, eles dizem que devemos cumprir somente a Torá escrita. Só o que está na Bíblia, na Torá, isso deve ser cumprido, é obrigatório. O que os sábios explicam, não devemos fazer. Essa é a opinião deles. Claro que não faz sentido nenhum, porque a própria Torá diz que tem que escutar os sábios. Mas assim eles cumprem a Torá, acham que estão cumprindo. Então, uma das coisas que eles falam é que na Torá está escrito que você não pode acender fogo no Shabat. Então eles dizem, já que não pode acender fogo, que é verdade, então também não pode ter fogo em casa, em nenhum momento. Não pode ter fogo, tem que comer comida fria e ficar no escuro. E nós sabemos que os sábios interpretam isso, que é proibido acender o fogo no Shabat. Mas se eu já tenho um fogo pré-existente, eu não tenho obrigação de apagar ele antes do Shabat. Pelo contrário, se eu apagar ele no Shabat, eu estou pecando também. Então, por isso também nós comemos o chulent, que é aquela comida quente, ao meio-dia do Shabat, exatamente para ir contra a opinião deles. Como que você vai ter comida quente no Shabat, se você não teve fogo? Então nós comemos para ir contra a opinião deles, e também as velas do Shabat vão contra a opinião deles, porque você, logo antes de começar o Shabat, o que você faz é acender um fogo que vai permanecer aceso pelo menos durante o começo do Shabat. Então, quando lemos esse capítulo que fala sobre o acendimento das velas do Shabat, estamos também combatendo a ideologia deles de irem contra as explicações dos sábios. Depois, na página 152, temos o Kegavna. O Kegavna é uma parte do Zohar, da Kabbalah, que fala sobre o que acontece nos mundos superiores, no Shabat, as transmissões espirituais que são feitas. Claro que é uma coisa muito difícil de se entender em um pé só.
que estudar bastante Hassidut antes, porque ele diz, por exemplo, logo no começo, em Shabbat, assim como elas, as 6 sefirot de Chesed, bondade, Yesod e fundamento, unem-se acima em uma unicidade. Primeiro tem que saber o que são as sefirot. Tem no canal, tem alguns vídeos explicando um pouco, mas de uma forma ainda superficial, para entender exatamente o que está descrito no Kegavna e no Raza de Shabbat, que é o mistério do Shabbat, deve-se estudar bastante. Então, eu separei um pouquinho 5 ideias que encontramos no Kegavna, que nos indicam o que acontece nos mundos superiores de uma forma um pouco mais simplificada. Primeira coisa é que ele diz que, diferentemente dos outros dias da semana, que cada dia Deus governa o mundo com uma força, que seria uma das Sefirot, no Shabbat ele governa com todas as forças espirituais, quer dizer, com muito mais presença divina. A segunda coisa que acontece no Shabbat é que o material, o mundo físico, se eleva em direção a Deus. Tudo é mais sagrado. Por isso deixamos os prazeres e as melhores comidas para o Shabbat, porque no Shabbat, aquele pedaço de carne bem atraente, ele se eleva. Então eu comer ele no Shabbat, pela mitzvah do Shabbat, para santificar e honrar o Shabbat, ele per si já é uma mitzvah, uma boa ação mais espiritualizada. Durante a semana, quando que eu posso comer uma carne assim? Quando eu vou usar a força daquilo para estudar a Torá e para cumprir mitzvot e para transformar o mundo. Aí sim, tem uma permissão e eu devo ainda tentar me abster. No Shabbat é o contrário. No Shabbat devemos comer, devemos beber, devemos ter prazeres que não temos durante a semana. Por quê? Porque o físico está mais elevado e mais espiritualizado. Por outro lado, o terceiro ponto que temos no Shabbat é que a espiritualidade desce para o mundo também. Por um lado, o físico sobe e a espiritualidade desce. Por isso que ele menciona aqui no meio, o santo bendito seja que é o único nas alturas, não ocupa seu assento sobre seu trono da glória, até que ela, Malchut, ingresse no mistério da unicidade, análogo ao seu. Em outras palavras, Deus só se senta no seu trono quando o mundo se eleva, quando é o Shabbat. Sentar no trono representa descer. Uma pessoa, quando ela está em pé, ela está mais elevada, mais separada do mundo. Sentar representa se unir com o que está abaixo. Tanto que muitas vezes, na Torá, quando diz que alguém foi morar em tal lugar, usa a expressão sentar em tal lugar, porque tem esse mesmo conceito. Então, no Shabbat, Deus está mais presente aqui embaixo. Quarta coisa é que no Shabbat o mundo fica mais limpo de impurezas espirituais. Principalmente porque o físico se elevou e Deus está mais aqui embaixo, então a força negativa perde seu poder durante o Shabbat. Claro que não 100%. Uma pessoa, Deus nos livre, ele pode fazer uma coisa errada no Shabbat, ele tem essa possibilidade, mas tem que fazer um esforço a mais. Se diz que uma pessoa não mente sem querer no Shabbat. Tem aquelas pessoas que têm a natureza de ficar mentindo por bobagem, nem pensou na mentira, no Shabbat isso não acontece. Dá para mentir, mas tem que querer mentir para que isso ocorra. E a quinta coisa é que no Shabbat temos uma alma nova, como a gente já mencionou no shiur passado. No Shabbat a gente recebe uma alma extra, refinada, mais especial. E isso acontece somente no Shabbat. Por isso que na saída do Shabbat, na Havdalah, no ritual de separação do Shabbat para os dias da semana, nós cheiramos bessamim, um cheiro agradável, e fazemos uma bênção como que se fosse para confortar o corpo pela perda temporária dessa alma especial. De forma geral também, esse texto cabalístico está descrevendo a época de Mashiach. Como falamos que quando Mashiach chegar será como um longo dia de Shabbat, toda a época. Então, toda essa espiritualidade que está acontecendo no Shabbat acontecerá quando Mashiach chegar. Por isso vemos que não existirá nenhum tipo de impureza quando Mashiach chegar. Mashiach vai ser um Shabbat mais sabático. Então toda a Tumá será erradicada da face da terra. Temos também um trecho na página 153, após o Kadish, Velomar, que é o seguinte: quando a pessoa reza sem o minyan, sem o quórum, chegou atrasado, ou rezou em casa, ele deve recitar esse trecho. Esse trecho é a conversa, como se fosse, entre o Hazan e o público pedindo para abençoar Deus. E diga, traduzindo aqui, e diga Barechu et Hashem amevorach, abençoem Hashem que é bendito, Hashem, Deus,
A palavra et refere-se à noite do Shabat, etc. É toda uma explicação mais profunda. Esse é o Barechu, é o abençoar Deus mais imponente de toda semana. É a única vez na semana que nós recitamos, caso a pessoa não tenha escutado o Kadish, ou escutou, mas não está na mesma parte da reza que todos, é a única vez na semana que ele vai mencionar este texto. Interessante o que quer dizer Barechu, entrando no contexto que explicamos o Shabat. Baruch, falamos o dia inteiro, Baruch Atah, Baruch Hashem, Baruch isso e aquilo. Para todas as bênçãos começam com Baruch, bendito seja. Essa palavra Baruch quer dizer puxar, transmitir de cima para baixo. Quando nós falamos Baruch Atah e falamos uma bênção, nós estamos puxando Deus para baixo, quer dizer, trazendo sua espiritualidade aqui para baixo, que é o que acontece no Shabat. Especialmente no Shabat, temos a luz divina vindo para este mundo. Essas são algumas ideias sobre o final do Kabbalat Shabbat. Depois temos o próprio Arvit, que é a reza da noite, aí sim parecida com todos os outros dias da semana, com algumas diferenças que iremos abordar, se Deus quiser, daqui a 3 semanas. Semana que vem e a seguinte não teremos aula, porque será Pesach, a festividade de Pesach, e justamente vai cair na quarta-feira, tanto o início como o final. Então voltaremos com as aulas do Kolel, se Deus quiser, daqui a 3 semanas. Aguardo todos vocês. Gostou do shiur? Aproveite para curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Vamos agitar, vamos divulgar mais Torá por aí. Shkoyach!